O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Item 6. Observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram, nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos.
Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um destes. Se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vestir homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por esse ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que as coisas acontecessem. Em suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo e hoje viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outra ocasião e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo. Mas deu-lhe a inteligência para fabricá-las. Essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem de forma material, a providência nos inspira ideias com as quais conseguimos achar os meios de nos livrarmos por nós mesmos das dificuldades. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário, mas o homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega à própria sorte, torna-se infeliz por sua própria culpa e por desprezar as advertências de sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências, para que elas lhe sirvam de lição para o futuro. A terra poderá produzir o suficiente para alimentar a todos os habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela fornece, segundo as leis de justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, assim como reina entre as providências de um mesmo império, o que sobrar em um país suprirá a insuficiência momentânea de outro, e cada um terá o necessário.
O rico será como aquele homem que possui uma grande quantia de sementes. Se plantá-las, elas produzirão 100 vezes mais, para ele e para os outros. Se ficar com elas para si e jogar fora o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e os outros não tirarão proveito algum. Se guardar as sementes em seus celeiros, os vermes a comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumulem tesouro na terra, porque são perecíveis. Acumulem tesouros no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deem aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Aprenda a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo prevalecerá sempre. Cabe ao Espiritismo fazer com que essas duas virtudes penetrem nos corações humanos. Não se inquietem pela posse do ouro. Não se preocupem em possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para a viagem, nem duas roupas, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem é bastante digno para hospedá-los e permaneçam lá até ir embora. Ao entrarem na casa, devem saudá-la dizendo: que a paz do Senhor esteja nesta casa. Se esta casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela, e se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los nem escutar suas palavras, ao sair desta casa ou cidade, sacudam a poeira dos seus pés. Em verdade, eu digo a vocês, que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Naquela época, as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, ou melhor, o Evangelho, nada tinham de estranho. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o visitante era sempre recebido na tenda. Naquele tempo, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Atualmente, os costumes dos tempos antigos somente são encontrados em regiões afastadas, onde o grande movimento ainda não chegou. Se Jesus voltasse hoje, certamente não diria mais aos seus apóstolos: viajem sem levar mantimentos. Ao lado de seu sentido próprio, as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral muito mais profundo, pois ensinavam seus discípulos a confiarem na providência. Além disso, os discípulos, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça daqueles que a recebessem. Era também um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. E é por isso que Jesus lhes diz: procurem se informar sobre quem é digno para hospedá-los, ou melhor, quem é bastante humano para hospedar um viajante que não tem com o que pagar, porque esses serão dignos de ouvir as palavras que vocês trazem. E é pela caridade que eles serão reconhecidos. Quanto aos que não quiserem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que eles o amaldiçoassem, nem usassem de força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares e procurassem pessoas de boa vontade.
O Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência. Não force ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como você. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com as suas ideias. Lembre-se das palavras de Cristo. Antigamente o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Capítulo 26. Dar de graça o que de graça se recebe. O dom de curar. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro. Preces pagas. Jesus disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: afastem-se dos escribas que se exibem passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces roubam as casas das viúvas. Os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Jesus ensinou também: não cobrem por suas preces como fazem os escribas, que sob o pretexto de longas rezas roubam as casas das viúvas, ou seja, se apossam das suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso que vem do coração. Pedir pagamento por preces, pelas preces que fizeram a Deus em benefício dos outros, é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece seria um procedimento cobrado de acordo com a sua duração. Podemos então perguntar: Deus mede ou não suas graças pela quantidade de palavras proferidas na prece? Se for preciso dizer muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar? Isso seria uma falta de caridade. Se uma só palavra for suficiente para Deus, as demais são inúteis. Como então cobrá-las? Também é falta de caridade e é uma fraude. Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir a ninguém a sua obtenção, cobrar por um pedido que talvez nem seja atendido? Não é possível que Deus submeta um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia a uma determinada quantia de dinheiro. Será que se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, Deus não forneceria sua bondade, sua clemência, sua justiça?
O bom senso e a lógica nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não encarregaria criaturas imperfeitas de colocar preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, ou seja, ela é distribuída para todos, tanto para os pobres quanto para os ricos. Se vender os favores de um soberano da terra é considerado imoral, quanto mais será vender os favores do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as cobra julga-se dispensado de orar, pois se considera livre dessa obrigação. Uma vez que já pagou por ela, sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor dos pensamentos daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por si? Qual é o fervor desse terceiro quando delega a outro que faça a oração? E se o outro, por sua vez, também delegue a outro companheiro e assim por diante? Isso é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente. Mercadores expulsos do templo. Quando Jesus chegou a Jerusalém e entrou no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Enquanto fazia isso, instruía o povo dizendo: não está escrito que minha casa será chamada a casa de orações para todas as nações? Entretanto, fizeram dela um esconderijo de ladrões. Os sacerdotes e os escribas, quando ouviram isso, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam Jesus, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou os mercadores do templo, assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer pretexto. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrar por esses benefícios. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.
Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.